Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje nós temos cenas muito interessantes aqui no nosso Portal do José, nesse momento em que todos nós estamos debruçados para poder entender melhor o que aconteceu nesse processo eleitoral aqui no nosso país. E eu estou chegando a uma conclusão que eu acho que é muito importante todos nós estarmos prestando atenção. É que a nossa luta contra a picaretagem interna, ela na verdade ela é uma luta contra a picaretagem internacional. Porque a picaretagem internacional que está conectada num mundo paralelo está atuando em várias frentes. E é muito importante a gente trazer alguns exemplos para a gente ver que as aberrações que acontecem aqui não estão acontecendo por acaso ou por geração espontânea, não. Tudo está muito articulado. Isso vai exigir também que o mundo civilizado se articule. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões que muitas pessoas não estão vendo e também vou abordar aqui e trazer alguns complementos, algumas análises sobre o processo político que está em curso aqui no nosso país e as coisas absolutamente surpreendentes. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você dê o clique e se inscreva aqui conosco, e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E nunca se esqueça de dar o seu joinha, mandar o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, vamos aqui aos fatos, né? Começando por essa notícia. Comissão aprova Galípolo por unanimidade para presidir Banco Central e envia nome a plenário. Veja destaques da sabatina. Tem a matéria aqui mostrando. Eu acompanhei ontem a sabatina do Galípolo e ele foi aprovado por maioria absoluta. A extrema-direita, a Damares, elogiou o Galípolo. Esperidião Amin, o senador suplente aqui do Rio de Janeiro, o único senador que chega ao poder por conta de uma pandemia, que o titular morreu, Haroldo de Oliveira, o Portinho, todo mundo de extrema-direita tecendo elogios ao Galípolo. Tá certo que para repudiar uma indicação para o presidente do Banco Central, a pessoa, o sabatinado ali, ele tem que ter uma mácula objetiva. Não é só o achismo, né? O senador tem que justificar porque que não aceita o nome dele. Ele vai ser submetido ao plenário do Senado. E provavelmente por esse desenho, ele vai ser aprovado também, talvez com uma ressalva aqui, outra acolá. Mas é uma situação que tem dois pontos para a gente analisar. Do ponto de vista objetivo, muito importante, porque é a indicação do presidente Lula e do Haddad. Mas do outro ponto, da postura em relação aos temas que foram apresentados ali, a gente não percebe nenhum tipo de divergência na fala de Galípolo para aquilo que tem falado Roberto Campos Neto. Teve uma parte ali que permite alguma ambiguidade, quando se perguntou para ele se ele vai atender tudo aquilo que o presidente Lula pediu ou determinar. Ele falou, olha, o presidente Lula só me pediu uma coisa, para eu agir conforme o interesse do povo brasileiro. Bom, mas quem é que determina o interesse do povo brasileiro? Porque na ótica do Roberto Campos Neto, ele estava fazendo aquilo que atendia ao povo brasileiro, só que ele estava ferrando o povo brasileiro com o atrofiamento da nossa economia. Então, fica aí a situação e, a partir da sua aprovação, qualquer tipo de crítica do presidente Lula ao Banco Central, a condução do Banco Central, ela vai ficar absolutamente sem nenhum tipo de substância, porque aí ele vai poder dizer o quê? Que indicou uma pessoa errada, se a política econômica no Banco Central continuar do mesmo modo? A conferir. Então, vamos acompanhar os próximos desdobramentos dessa história. E aí eu quero fazer um corte aqui para trazer a picaretagem internacional. Alguém da extrema-direita que se conecta com os extremas-direita aqui no nosso país, ou os extremistas de direita aqui, e que está fundando economicamente e socialmente a Argentina. Eu trouxe para vocês aqui um fragmento de uma pilantragem, para vocês verem que não é só Marçal aqui no Brasil, Bolsonaro e algumas outras criaturas que ficam nesse universo paralelo da vigarice. Veja o que aconteceu na Argentina. Isso aqui eu me li alguns meses antes das eleições na Argentina, antes de ele virar presidente, dizendo que não faria nenhum tipo de acordo com países socialistas, países comunistas, ele queria ser o farol da humanidade, né, no novo modelo. Então vamos conferir aqui. Eu acho que dá para a gente acompanhar bem, né? Dizia a criatura antes da eleição. Acciones con el lado civilizado de la vida. ¿Cuál es el lado civilizado de la vida? Que ele só ia fazer aliança com o lado civilizado da vida, né? Occidente.
O sea, yo, digamos, no hago transacciones con comunistas. Ele não faz transação, não faria com comunista, né? Aunque sea la segunda superpotencia mundial. No me importa. Digamos, yo no negocio mi moral a cambio de dinero. E aí ele dizendo, né, meu negócio, eu não faço nenhuma troca por dinheiro, né? Não troco minha moral por dinheiro. E aí vem adiante aqui outro trecho aqui de um outro momento. No hacemos pacto con comunistas. No promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula não entra aí. Então, gente, essa é a fala do valentão vigarista. Quando ele vai para a realidade, aí ele dá uma entrevista essa semana com esse discurso aqui. Ó. Ele não faria negócio comunista com China, né? Com Brasil, com Rússia, Putin, etc, etc, etc. Mas vamos ver se não é um palhaço. Eu me sorprendi muito gratamente com China. Sí. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador. Al otro día nos destrabaron el swap. Aí dizendo, olha, me surpreendi com a China. Tivemos reunião com o embaixador, no dia eles travaram lá o débito, né, o swap. Además, sí, además, China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. Então, seu vigarista, paspalho, patife, palhaço, tudo aquilo que falou durante a campanha era apenas para enganar trouxa da extrema-direita, né? Então fica o registro aí para vocês verem que às vezes nós achamos que a situação para nós aqui está complicada diante de alguns personagens, mas a doença é universal, tá, gente? E vai ter eleição nos Estados Unidos e a gente vai ver coisas nessa mesma direção aí. E todo mundo está comentando também a volta do X. Ainda em alguns lugares não voltou. Mas a extrema-direita continua achando no mundo paralelo que a volta do X, o recuo total de Elon Musk, está fazendo parte de uma estratégia, né? Volta do X, as lógicas de mercado que se impuseram às decisões políticas de Musk. Então ele foi pressionado pelos seus sócios, perderam muito dinheiro. Aliás, ele mesmo botou pouco dinheiro para a compra do X, do Twitter, né, que virou X. A maior parte do dinheiro veio de sócios. E todo mundo perdeu muito dinheiro e estava perdendo mais dinheiro ainda. Então, o ouvido dele deve ter ficado complicado. Mas aí, no mundo paralelo, o que a gente vê é esse tipo de situação aqui. A juíza Ludmilla, aquela que foi expulsa da magistratura por vagabundagem, me desculpe usar essas expressões, mas ela era no português popular, uma vagabunda que recebia dinheiro sem ir para lá, sem prestar o trabalho para o qual ela foi concursada, né? E saiu da magistratura ganhando lá uma aposentadoria, está nos Estados Unidos com o canal dela praticando as atrocidades contra a nossa sanidade mental, pelo menos das pessoas que têm algum contato. E ela é uma dessas que acredita nos amigos imaginários do senhor Gustavo Gayer. Então ela também acha que a volta do X faz parte de uma estratégia. Então eu peguei esse pedacinho aqui para compartilhar com vocês. E eu recebo esse material porque o algoritmo vai jogando, né, nas nossas pesquisas, a gente vai tomando conhecimento, né, e eu vou compartilhando para vocês verem a conexão da picaretagem. Uma vagabunda, me desculpe mais uma vez, foi expulsa da magistratura. Gente, para um juiz ser expulso da magistratura, o cara tem que ser muito bandido, muito antiético, muito imoral, muito criminoso, muito vagabundo, muito morcego. É o caso dessa criatura, evidentemente, bolsonarista. Me desculpem mais uma vez a clareza no que aconteceu, né? E ela disse o seguinte: deseja permanecer eternamente nesta posição de recuo. Inclusive, na conversa que ele teve com o Gustavo Gayer, ele disse para o Gayer foi bem claro, provavelmente deve ter rolado conversa ali que o Gayer não pôde falar para a gente. Certamente rolaram mais assuntos. Mas do que o Gayer pôde transmitir, o Elon Musk falou que esse era um movimento temporário.
Usou. Gente, sou uma pessoa muito idiota para acreditar que o Elon Musk ligou para o Gustavo Gayer para explicar para ele uma estratégia secreta que, ao explicar para ele, já não era mais uma estratégia secreta. Mas como a gente viu que a vigarice não tem limites nesse universo, então não dá para a gente se surpreender com absolutamente nada, né? Mas tem trouxa, hoje eu estou usando muitos vocábulos pesados, né? Mas nós temos uma república repleta de trouxas espalhados por todos os cantos. E aí a gente não pode fugir aqui também de algumas avaliações. Eu queria trazer para vocês aqui, em relação ao nosso processo interno, uma fala de ontem, uma entrevista de Kassab, que é o maior estrategista que nós temos hoje no país, porque foi a aliança que ele construiu que conseguiu o maior volume de votos. Ele deu um dado ontem na entrevista que eu acho que é para a gente pensar. Ele disse o seguinte: olha, não dá para mensurar quem se deu bem ou quem se deu mal nesse processo eleitoral aqui no Brasil pelo número de prefeituras conquistadas. Não é esse o cálculo certo. O melhor cálculo é o volume de votos que as alianças conseguiram conquistar. Isso diz muitas coisas. E aí ele mostrou que a aliança do PL, União, PP, Republicanos, ou seja, da centro-direita e extrema-direita, conseguiu ao todo 73 milhões de votos. E os partidos de esquerda, PT, PDT, PSB, Rede, enfim, os partidos do PSOL, todos eles juntos conquistaram 20 milhões de votos. Isso diz alguma coisa para você, meu amigo, minha amiga? O presidente Lula teve 60 milhões de votos. E a esquerda, nesse processo todo, agora teve 20 milhões de votos. Mostra que Lula é muito maior do que as articulações orgânicas dos partidos políticos. Isso faz com que Lula se emprestasse a sua votação para esses partidos de esquerda, se ele tivesse ali um empenho, desde o começo, do primeiro dia do mandato dele, esclarecendo a população, se comunicando, evidentemente nós teríamos um resultado melhor, né? Ou não teríamos? Fica aí essa questão para você responder. Mais tarde eu vou falar da enquete que eu joguei aqui na aba Comunidade para compartilhar mais algumas reflexões com vocês. E mais tarde eu vou falar do projeto de anistia que está sendo debatido na Câmara agora, e vamos falar também do comportamento de Pablo Marçal, essa espécie de Milei tupiniquim, com o mesmo tipo de caráter. Que tipo de desdobramento poderemos ter na eleição em São Paulo e em outros lugares também. Eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!